Bom, olá novamente, pessoal. Vamos para mais uma videoaula. Aqui eu fiz um cenário, pessoal, para vocês entenderem o que acontece, por que você tem que entender a lógica da programação. Veja que eu peguei o programa e eu deixei os dois atributos, né, N1 e N2, mas deixei agora com atributo de objeto. No exemplo anterior, eu deixei com atributo de classe. E os métodos, que eu deixei aqui, os métodos main, static e somar, são todos métodos de classe. O método somar e subtrair não recebe nada e também não retorna nada. Então, eu vou deixar meus métodos, meu programa, da forma que está aqui, tá? Então, vamos lá no meu código. Deu um erro, uma perda de visualização de tela aqui. Então, eu falei, vou tentar trazer ele para cá, deixar aqui tá? Veja que N1, né, N1 e N2 tem que ser atributo de objeto agora. Então, vou ter que tirar a palavra estática aqui. Então, vamos lá. Tiro a palavra static, deixo ele como atributo de objeto, e agora eu vou arrumar meus métodos. Eu estou falando que os métodos agora não recebem nada como parâmetro e não retorna nada. Então, eu vou fazer, bom, prática eu vou deixar do jeito que eles estavam antes, né? Vou jogar isso aqui para cá. Né? Posso até deixar isso aqui, se eu quiser. Posso até deixar isso dessa forma aqui, ó. Crio um res e jogo o res aqui, certo? E eu não tenho um return, né? E aqui vai ser pode, né? Então eu não tenho um return aqui. Aqui é a mesma coisa o outro, é o subtrair. Vamos lá, tiro o return, faço isso aqui. E aqui, não vou chamar o método subtrair, não. O que vai ter aqui vai ser o res, né? Que é o valor desse camarada aqui. E aqui no meu método main, então, naturalmente, só vou chamar os métodos diretamente, né? Vou apagar aqui, vou deixar do jeito que estava antes, ó. Eu vou chamar o método somar, e depois vou chamar o método subtrair. Ó. Aqui, pessoal, o que eu tenho aqui dentro desse processo? Ele está me dando um erro aqui, naturalmente, ó, um método de classe, ele só consegue acessar a área da sua pilha e a área da classe. Quando eu fiz o cenário dessa forma aqui, ó, o que acontece? Acontece que, vou voltar lá para o outro aqui. O que acontece aqui, ó, é porque o cenário passa a ser assim, ó. Como você carregou, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou deixar o ambiente que estava desde o começo, ó. Sem executar ainda. O que eu tenho aqui é a representação da classe aqui na minha área de código. Então, a pré-execução que ele faz no Java é pegar aquilo que é de classe, executar as instruções que são de classe e colocar na área de RIP do programa, tá? Só que agora, N1 e N2 não é mais de classe, é de objeto. Então, eu tiro daqui. Ele não existe mais aqui. O que vai existir aqui na área de classe é isso aqui. Como ele fez uma pré-execução, então agora ele vai executar aquilo que é de objeto, né? Aquilo que é de objeto. Então, ao executar aquilo que é de objeto, ele vai reservar uma área aqui para o objeto programa e vai colocar aqui tudo que é de objeto. No caso, dentro desse código, o que é de objeto são só esses dois atributos, N1 e N2. Então, N1 recebe, acho que até copiei. Olha, N1 recebe 5 e N2 recebe 3. Tá? Então, o cenário que eu tenho é esse aqui. Então, quando você começa a executar um método main, né, então é reservado uma área de memória aqui para o método main na pilha, e a primeira coisa que o método main faz é chamar o método somar. Então, vai lá, chama o método somar. Então, é reservado uma área de memória aqui para o método somar, certo? E o método somar, o que ele vai fazer é, ele cria a variável res, né, criou a variável res, e vai atribuir um valor a essa variável res. O problema acontece que ele procura N1. Eu até esqueci de comentar isso aqui. Quando você chama o método main, o método somar a partir do método main, o método somar naturalmente vai procurar essa palavra somar, que todo nome de método é variável, ele vai procurar aqui na sua área de pilha, não vai achar, ele vai procurar na área da classe, ele vai achar. Uma vez que ele achou aqui na área da classe, somar, ele é encaminhado para cá,
né? Antes de executar o método somar, reserva uma área de memória na pilha para o método somar e começa a execução do método somar, certo? Aí o método somar criou a variável res, né? Que é essa criação da variável res aqui. E aí agora ele vai procurar o que? A palavra N1, ou seja, a variável N1. Aí ele procura aqui na área da sua pilha, não acha, né? Então ele vai procurar na área da classe e também não acha. Tá aí o seu erro, né? Ah, mas ele está aqui. Por que ele não vai? Por que ele não vai acessar isso aqui? Ele não acessa porque o método de classe não consegue acessar a área do objeto. Para mim fazer com que o método de classe acesse a área do objeto, eu preciso criar um objeto dessa classe para que ele me dê acesso a esta área aqui. Então, é o que nós vamos fazer agora. Mas ainda vou ter um problema, olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, inicialmente, um objeto aqui. O que eu poderia fazer aqui é criar um objeto aqui, né? Vou criar aqui, ó, new. Vou criar aqui diretamente. Como eu estou acessando esse dado aqui, eu posso criar aqui, ó, programa, vou chamar de IP, recebe new programa. Então, estou criando um objeto da classe. Ao fazer isso aqui primeiro, dentro do método somar, o que na prática eu faço? Então, aqui no método somar, eu crio uma variável P, e esse P vai receber o endereço de memória deste objeto aqui. Né? Então, vamos supor que esse endereço de memória, eu vou colocar aqui, ó, seja @3. Sei lá, 10. Esse seja o endereço de memória dessa área do heap onde está o objeto. Então, esse P aqui, ó, tá pequenininho aqui, mas... Esse P vai receber um endereço de @10. Então, uma vez que o P tem acesso a essa área de memória aqui, ó, então, no meu código, eu vou falar bem assim, ó, P ponto. Certo? Lembre-se que eu falei para vocês na aula atrás que o P acessa o quê? Eu acesso aquilo que é de objeto pelo ponto. Agora ele vai funcionar. P1 mais P2. Agora ele funciona. E aqui é a mesma coisa. P ponto. Porque agora eu estou falando para ele onde é que ele tem que procurar esses atributos, ou seja, essas variáveis. Tá? E eu vou ter que fazer a mesma coisa para cá. Certo? Vou ter que fazer a mesma coisa para cá. E aí eu consigo fazer com que o meu programa funcione. Tá? E aí eu vou P ponto, P ponto. Agora ele vai funcionar. Agora ele funciona, porque quando eu coloco o ponto aqui, ó, o P, né, vou fazer aqui o processo de soma, eu coloco o P primeiro. Então eu falo para ele assim, acessa P. Quando ele acessa P, ele é encaminhado para cá. Quando ele é encaminhado para cá, eu falo, procura N1. Ele vai achar o N1. Aí, depois procura N2, ele acha o N2. Agora o programa funciona. Vou pedir para executar aqui, ó. Tá dando um erro aqui ainda de que mesmo. Tá, porque aqui o método lá no projeto está para retornar void. Tá, o problema aqui seria isso. Tá? Tava como int que eu não tinha um return, né? Pior que o projeto agora está como void. E agora eu peço para executar. E agora ele executa normalmente, olha lá. Ok? Beleza, pessoal? Então era isso. Até a nossa próxima videoaula.